Elas dominam os concursos de beleza, as passarelas e o imaginário mundial. De um lado, o magnetismo, a energia vibrante e o calor humano das latinas. Do outro, a elegância clássica, o mistério e a sofisticação das europeias. Mas o que acontece quando olhamos além da estética? Existem 5 diferenças profundas, quase invisíveis, que moldam a vida dessas mulheres e que ninguém tem coragem de te contar. Hoje, no averso do mapa, vamos decifrar esse duelo cultural. E atenção! A 5ª diferença é o motivo pelo qual tantos estrangeiros se sentem perdidos ao pisar na América Latina. Você está pronto para ir fundo? Vamos nessa! A primeira diferença é o que chamamos de moeda social. Na América Latina, o sorriso é o seu cartão de visitas. Ele abre portas e desarma tensões. Mas por que isso acontece? Historicamente, vivemos em sociedades onde a proximidade e a simpatia são ferramentas de sobrevivência e networking. Se você não sorri ao entrar em um elevador, as pessoas ao redor podem sentir uma tensão imediata. Já na Europa, especialmente em países centrais, o sorriso é um recurso escasso e valioso. Para uma europeia, o rosto neutro não é sinal de tristeza, mas de respeito ao espaço alheio e de sinceridade emocional. Elas acreditam que um sorriso deve ser conquistado e não apenas distribuído. Enquanto o latino vê o silêncio e a seriedade como algo frio ou arrogante, a europeia vê o excesso de sorrisos como algo superficial ou até falso. É o embate entre a transparência emocional absoluta contra a cortesia social estratégica que define o primeiro choque cultural. Agora vamos falar a segunda diferença. Aqui entramos em um território que desafia o conceito de solidão. A mulher europeia é educada, desde muito cedo, para uma autonomia que beira o isolamento voluntário. Para elas, jantar sozinha em um restaurante renomado ou viajar por um continente inteiro sem companhia não é um sinal de falta de amigos, mas um símbolo máximo de liberdade e autoconfiança. Elas não sentem a necessidade de validação social através de um grupo. Já na cultura latina, a identidade da mulher é frequentemente construída através do coletivo. A ideia de fazer algo sozinha é muitas vezes vista com pena ou estranheza pela sociedade ao redor. A latina encontra sua força na conexão, no grupo de WhatsApp que nunca silencia, e na família que opina em cada decisão. Enquanto a europeia encontra poder na solitude e no silêncio de sua própria mente, a latina floresce no calor da comunidade. Agora vamos falar a terceira diferença. É uma disputa invisível entre o individualismo empoderado e o coletivismo acolhedor. No campo visual, as prioridades são opostas. O padrão latino celebra a exuberância. É uma beleza que busca o destaque através da vivacidade, das cores e, principalmente, das curvas. Existe um investimento massivo em procedimentos que realçam a presença física, desde unhas impecáveis até cabelos volumosos. É uma estética de alta manutenção, feita para ser notada à distância. Na Europa, o jogo mudou para o quiet luxury. O objetivo aqui é parecer que não houve esforço algum. O famoso "acordei assim". Elas investem pesado em tratamentos de pele caríssimos e alimentação orgânica para que possam usar o mínimo de maquiagem possível. Enquanto a latina usa a moda para expressar energia e sensualidade solar, a europeia utiliza cortes clássicos e tons neutros para expressar distinção e um mistério lunar. É a vitória do minimalismo sofisticado contra a exuberância vibrante. Uma quer o brilho do palco, a outra prefere a elegância das sombras. Atenção! A próxima diferença é o motivo real de tantos choques culturais em relacionamentos.
Se você gosta de entender o mundo sem filtros, inscreva-se agora. Estamos perto de uma meta histórica e sua inscrição faz toda a diferença para o canal continuar. Já clicou? Então vamos para a quarta diferença. O toque é talvez o ponto de maior conflito. Na América Latina, o corpo é uma extensão da fala. Um toque no braço para enfatizar um ponto, um abraço apertado ao se despedir, ou os famosos 2 beijos no rosto, são gestos automáticos que transmitem confiança. Mas na Europa, o espaço pessoal é uma fronteira sagrada e invisível. Avançar esse centímetro pode ser interpretado como uma agressão à privacidade ou uma tentativa de intimidade indevida. Enquanto para nós o toque é afeto, para elas, muitas vezes, é invasão. Essa distância física reflete uma barreira emocional. A europeia protege sua intimidade até ter certeza de que você é digno de entrar nela. Já a latina convida você para entrar através do contato físico imediato. Entender essa fronteira é a diferença entre ser visto como alguém caloroso ou alguém invasivo. É o choque entre a proximidade sensorial e o respeito geográfico individual. Por fim, a diferença que define o destino de civilizações inteiras. Na América Latina, apesar de toda a modernização, o pilar central ainda é o conceito de linhagem e expansão familiar. O sucesso de uma mulher ainda é muito associado à sua capacidade de nutrir relações e construir um lar. Já na Europa, vivemos a era da Catedral da Carreira. A realização pessoal e a liberdade de movimento são prioridades absolutas, o que resultou em um colapso demográfico onde a taxa de natalidade é uma das menores da história. Muitas europeias optam por uma vida sem filhos para não sacrificar seu padrão de vida ou sua independência. Enquanto a latina vê a família como o porto seguro contra as crises do mundo, a europeia vê a sua própria trajetória individual como a única segurança real. É o duelo final entre a tradição da continuidade contra a liberdade da singularidade. Onde você prefere construir o seu futuro? 2 mundos. Escolhas opostas. Qual deles faz mais sentido para você? O calor latino ou a liberdade europeia? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber sua opinião. Se esse vídeo te agregou valor, deixe o like e se inscreva para não perder a nossa próxima investigação. O mundo é o que você vê aqui no avesso do mapa. Até a próxima.